Bom dia. Bom dia para todos que estão aqui presentes. Bom dia para vocês que estão atrás da tela. Vamos caminhar juntos no estudo da doutrina espírita. Essa doutrina revolucionária do ponto de vista moral e psicológico. Ela que propiciará quando as pessoas assimilarem os seus conhecimentos e praticarem sobretudo. As nossas aulas têm esse duplo condão: ensino, teoria e prática. Aqui recebemos a teoria e lá fora exercemos essa prática. A aula de hoje é muito importante. Eu sempre dou aulas, todas elas importantes, mas a de hoje é muito diferenciada, porque ela atua sobre as grandes questões que o homem tem relacionado à sua vida, às suas experiências afetivas, as suas conquistas, os seus fracassos, as suas perspectivas futuras. Enfim, ela toma como uma corrente filosófica, moral, todas as possibilidades que o homem articula para ter uma vida melhor. E mais ainda, ela dá a cada um a possibilidade de realizar o seu próprio destino. É o que nós chamamos de autonomia. Ela configura para todos a autonomia. Então, a partir dessa aula, todos vocês, todos nós, estaremos compreendendo como nós podemos dirigir e construir o nosso próprio destino. Mas como nós somos autônomos, e como diz nosso Salmo 110, eis que sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, e o Gênesis, número 5, versículo 20, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então nós temos na nossa criação o conteúdo ideativo que Deus nos legou. Somos os únicos na criação a ter raciocínio, a ter uma fé no ser superior e, sobretudo, refletirmos sobre as nossas possibilidades de vida, coisas que nenhum animal tem, nenhum ser da criação. Daí a nossa criação, a semelhança de Deus. E mais na frente, há uma existência de Deus em nós. Não o Deus em si próprio, mas os efeitos que Deus nos possibilita para sermos seus filhos e aceitos na beatitude e na vida futura, num clima de paz, harmonia, progresso, felicidade e amor. Portanto, vamos pedir aqui o nosso querido Vitor para colocar a Ave Maria para nós fazermos a prece introdutória. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, levamos a vós para pedirmos que os bons espíritos, que as forças do bem nos assistam na aula de hoje, dando-nos intuição, inspiração e sensibilizando também todos os alunos e todos aqueles que estão participando desse trabalho. Assim, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, abrimos o nosso trabalho nesse dia 26 de outubro do ano 2024, pela graça de Deus. Eu fico até emocionado com essa aula, sabe? Essa aula eu queria dar. Me emociona, sabe?
Então, o título da aula está bem claro. São as leis morais divinas, quer dizer, quais são as leis que regulam a nossa moral, o nosso comportamento psicológico, afetivo e social. Obrigado. E o que determina essas leis morais? Quem cria é a própria justiça divina. Então, a justiça divina estabelece leis morais que nós devemos nos compatibilizar na nossa prática e nosso comportamento. Essa é a chave do entendimento da nossa vida. Como eu disse sempre, isso aqui não é autoajuda, isso aqui não é pomadinha, nem homeopatia, isso aqui de doses, isso aqui é o ensino que corresponde realmente e de maneira efetiva aos ensinamentos dos espíritos superiores, os espíritos da codificação, e editado esses textos por Allan Kardec para consubstanciar a doutrina espírita. Vocês vão me seguir, e se vocês me seguirem, vocês vão entender melhor o que se passa a cada um de vocês, sem essas expectativas, eu diria, superficiais, de uma autoajuda, de uma prece qualquer, nada. Vamos entrar na realidade das leis da vida, das leis morais do Espírito. Próximo. Essa aula é dedicada ao meu pai Jorge. Dedico esse singelo trabalho ao meu pai Jorge Simão. O seu senso de justiça e de pacificidade sempre foram a marca da sua excelsa personalidade. Ele era um justo, por excelência. Próximo. Próximo. Bem, esse aqui é um gráfico em que nós mostramos quais são as leis divinas. Porque na criação, quando Deus faz a criação, Ele tem que regular a criação. Tem que ter instrumentos que regulam. Um avião é criado, mas ele tem um sistema de computação que regula a temperatura, o nível de querosene, a velocidade, a altura, enfim, todos os fenômenos físicos intrínsecos ao próprio fenômeno do voo. São os mecanismos que regulam. Deus também criou tudo que existe e tudo que se manifesta, mas Ele teve que criar isso através da sua inteligência. Então, nessa criação divina, a justiça divina, ela configura as leis divinas naturais que se desdobrem em 3 aspectos. Preste atenção. O aspecto material. Um exemplo é a lei da gravitação universal. É uma lei física. A vida, a criação da vida, âmbito da biologia. Um exemplo é a reprodução celular, que é um fenômeno biológico. E, finalmente, o texto de hoje, a alma, com a moral da alma, comportamento e legislação da alma. A alma tem a sua legislação. Isso foi feito através de método de observação experimental, não é uma teoria do Allan Kardec, não é uma expectativa, um reflexo qualquer, uma introspecção, são baseadas em fatos. São narrativas, mas e fatos positivos, fatos concretos, fatos objetivos. O espiritismo não são narrativas, não são hipóteses, são coisas que são consequentes ao próprio método de pesquisa que o espiritismo propôs. Esse método de pesquisa do espiritismo, que corresponde ao método de observação o experimental, é o controle universal dos ensinamentos espíritas, CUEE. Então, através desse controle universal, que vocês podem se aprofundar, porque ele consta do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de introdução, lá está como Allan Kardec fez. Então, a aula de hoje, como a própria doutrina, elas não são narrativas de espíritos. O espírito achou isso, o espírito achou aquilo. Não, é uma pesquisa do espírito A,
do espírito B, do espírito C, do espírito D, do espírito N, e a busca da resposta desses espíritos, de forma que elas coincidentemente vão formar uma razão espírita, e essa razão espírita é que vai dar então a lei e as proposições jurídicas, proposições espirituais do espiritismo. Ela não é trabalho de um espírito, eu quero que vocês me entendam do coração, ela não é trabalho de um Emmanuel. Por mais que eu ame o Emmanuel, eu tenho até a foto dele, ele também é suscetível de errar. Ele não é perfeito. André Luiz também não é perfeito. Então não podemos dizer que o Emmanuel representa a doutrina espírita visceralmente. Quem representa a doutrina espírita e quem a construiu é Allan Kardec. Sem diminuir o Emmanuel, mas colocando o Emmanuel dentro das suas próprias limitações do espírito. Mesmo porque nunca foi checado o que Emmanuel disse por outros espíritos, de acordo com Allan Kardec e o seu método, o seu controle universal dos ensinamentos do espírito. Próximo. Bem, a grande questão nossa, e vocês, né, Áureo, tem que entender bem o que eu estou dizendo. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Está não? E agora? O que está vendo? Quer sentar aqui na frente? Está bonito o teu cabelo, hein? Cabeleira boa, olha aqui. Esse quadro aqui, ele corresponde à contribuição da filosofia espírita para a compreensão das nossas vicissitudes e os nossos sofrimentos. Se há uma coisa que explica a razão da vida, o porquê da vida, o porquê do sofrimento e o porquê da alegria, da infelicidade e da dor, da morte prematura, às vezes, de uma criança, que nada fez de mal nem de bem, ainda estava em berço. Tudo essas inquietudes e essas incompreensões do indivíduo frente aos fatos da vida, a filosofia espírita explica. A guerra, a morte, o homicídio, o suicídio, enfim, tudo a filosofia espírita. Se nós quisermos, de fato, nos aprofundarmos nas grandes verdades que estão ocultas ainda aos ignorantes e nos adentrarmos nas respostas mais precisas e efetivas e diretas da nossa infelicidade e da nossa dor, a filosofia espírita responderá. Vocês entenderam? Eu estou colocando as coisas de maneira clara, porque tem o livro A, tem o livro B, o fulano acha isso, fulano acha aquilo, produzem mais ou menos 70 livros ou mais, cada mês são editados. Tem indivíduo que tem 3, 4, 5, 6 obras. Não precisa ter 3, 4, 5, 6 obras, basta ter uma obra que seja fundamental para a compreensão. Então nós vivemos numa poluição de conhecimentos que não corresponde à doutrina espírita, mas que usam o nome da doutrina espírita. Isso é que me dói. Então, a política brasileira segundo o espiritismo não entrou em política, não tem nenhum trabalho político de Allan Kardec, né? Então a gente fica muito triste também com essa poluição, essa ignorância que se soma contra as outras e cria às vezes leis que não são as leis morais que a justiça divina propôs. Então temos aí leis morais da alma, a justiça divina, que é respondida pela filosofia. A filosofia dá a resposta completa às grandes questões da vida, aos sofrimentos, que se estabelecem por provas, provações, expiações, doenças, ainda tem a felicidade moral, como alcançá-la, o progresso do homem e a morte. São questões que nós temos que nos debater, mas a doutrina vai explicar. O fulano estava passando anteontem, na Avenida Brasil, dirigindo um caminhão. Um motorista de carga, levou um tiro e morreu. Como é que a gente vai explicar isso? Deixou 2 filhos. Né? Como é que o Espiritismo pode explicar isso? Todas essas inconsistências e essas incompreensões. Próximo. Primeiro, então eu fiz isso por itens. Então são itens que se sucedem
e que cada item explica uma parte desse grande drama que é a encarnação do homem e a vida material. Primeiro item: vida espiritual, efeitos da vida futura encarnada. Nós queremos melhorar? Então nós vamos encontrar o que na vida espiritual? O que nós fizemos aqui na Terra. Cada ação nossa, cada pensamento, cada trabalho vai criar para nós um tijolinho de uma casa que nós vamos ter no mundo espiritual. Não se iludam, por favor, não se iludam. É aqui que é o território propício para o nosso progresso e a reparação dos nossos males. É aqui na encarnação. É aqui, temos que aproveitar o tempo da nossa encarnação. Porque se nós não aproveitarmos, ele repercutirá na vida espiritual, e nós sofreremos na vida espiritual, e as faltas, sendo graves, ainda se estenderão para as nossas futuras encarnações. Então, pessoal, por que nós não mudamos a nossa vida dentro dos contextos dos ensinamentos de Jesus? Por quê? Por quê? Pela ignorância. Porque vem um sujeito sentar aqui e fala uma porção de coisas bonitas, conta a história de como ele nasceu, como ele entrou no espiritismo, ou que houve alguma piada. Isso não existe para nós. Isso aqui não é coisa do espiritismo. Isso é coisa de crônicas, coisa teatral. Nós temos aqui no espiritismo que estudar para melhorar o nosso destino. E a partir de hoje, nós vamos trabalhar para o amanhã futuro espiritual e para o amanhã e depois da manhã das nossas reencarnações. Essa é a base fundamental. Portanto, a alma carrega na vida espiritual os efeitos das suas imperfeições. Vocês estão acompanhando, né? Efeitos são imperfeições, das quais não conseguiu se despojar durante a vida corporal. A felicidade ou infelicidade que encontra depende, pois, da depuração das mesmas. Da depuração de quê? Das nossas imperfeições. Só poderemos ser felizes se depurarmos a imperfeição. Não existe outro caminho, não existe graça, não existe bênção, não existe qualquer ritual, qualquer fenômeno qualquer que vai modificar a nossa natureza, a não ser por nós próprios. A vida encarnada vai refletir na vida espiritual futura e as condições e peculiaridades dessa vida. Temos que começar a trabalhar hoje, aqui e agora, pela nossa vida espiritual futura. Próximo. Segundo item, lei do progresso, perfeição e felicidade. O que a lei do progresso nos assina, que é uma lei divina? A lei do progresso, mais dia ou menos dia, é condição de aperfeiçoamento moral. Ela vai nos empurrar, queiramos ou não, para melhorar a nossa moral, mesmo que estejamos num estado de ociosidade e de inércia. Ela vai empurrar como se empurra um objeto. Aperfeiçoamento moral do espírito. O espírito aperfeiçoado torna-se mais feliz. Portanto, a responsabilidade moral é unicamente do espírito. Nós temos que entender que nós somos nossos algozes ou benfeitores aqui. Não adianta chegar e pedir a benção àquele lá, pedir que ele faça um trabalho de umbanda na mata, porque isso não, de fato, não solucionar o nosso problema fundamental, que é a depuração dos nossos males e imperfeições. Pode até funcionar um pouco a umbanda, que ela pega aquela energia, mas a longo prazo tudo vai voltar. Então nós temos que assumir a responsabilidade sobre as nossas ações e, sobretudo, trabalharmos para o bem, combatermos o mal. Basicamente é isso. Portanto, a responsabilidade moral é unicamente do espírito, unicamente dele, já que detém o livre-arbítrio e o poder de decisão para alcançar a felicidade. Portanto, a lei do progresso, o espírito tem um livre-arbítrio, e exercendo o livre-arbítrio no bem, ele se aperfeiçoa. Não tem outro caminho. Não tem ritual. Estou falando que não tem. Não tem, não existe isso.
Só existe esse caminho do autoaperfeiçoamento. Isso é uma lei divina, não pode fugir dela. Próximo. Perfeição, imperfeição, felicidade e sofrimento. À medida que o espírito se depura, aproxima do estado de felicidade. Por outro lado, toda imperfeição leva ao sofrimento. Eu estou sofrendo, é porque você é imperfeito. No dia que você for mais perfeito, você vai sofrer menos. Não tem como outra forma de você resolver o seu sofrimento, a não ser pela sua depuração e pela busca da perfeição moral. Não tem como. A soma da felicidade e infelicidade está na razão da soma das qualidades boas ou más. Então está aqui. A soma das qualidades boas leva à felicidade. A soma das imperfeições, qualidades más, leva à infelicidade. O espírito é o seu grande regedor, o grande promotor da sua própria felicidade pela depuração do mal e das imperfeições. Vocês estão entendendo bem isso? Eu quero que vocês entendam, porque é isso que é a realidade. Isso que é a realidade da doutrina. Essa que é a proposta. Próximo. 4. Punição. Estou sofrendo. Punição. Contrapartida natural da falta e da lei, a violação à lei divina. Quando ocorre punição? A punição ocorre quando há uma violação da lei divina. E a contrapartida da punição é o sofrimento e a expiação. Ora, se nós nos compatibilizarmos à lei divina, nós não seríamos punidos, não teríamos sofrimento nem expiação. Há que considerar também as encarnações da vida passada, que esse trabalho não a tem. Quer dizer, há fenômenos de sofrimento e de dor que nem dependem do nosso arbítrio da vida atual, mas que são efeitos e repercussões das encarnações passadas. Mas a gente tem que trabalhar para o nosso futuro a partir do dia de hoje. Qual é o dia de hoje aí que eu me esqueci? 26? 26 de outubro de 2024. Vamos todos renascer na doutrina das leis morais do Espiritismo. Próximo. 5. Relativização da punição. Contrapartida natural da falta e violação à lei divina. Muito bem. O que é relativação? A punição vai depender do seu objetivo ou da sua intenção, das condições que você vivia, de uma série de coisas que alteram o seu comportamento. Por exemplo, um aborígene mata o outro porque na cultura dele ele tem que comer a carne do outro. Mata o cacique da outra tribo, tira o coração dele e come o coração. Na ideia antropológica dele, ele está introjetando pelo alimento do coração a força do outro cacique. A gente não pode levá-lo à prisão, porque a intenção dele é diferente, embora a morte seja a mesma, o homicídio o mesmo. Mas o sujeito que fica aí, buscando se vingar de alguém, por uma razão qualquer, política ou de casamento, enfim, conjugal, esse é mais culpado, porque esse privou efetivamente a vida de um indivíduo. Privando a vida, priva o quê? A possibilidade de evoluir. Portanto, aí está. A intenção e as circunstâncias da falta cometida são agravantes ou atenuantes da punição. A mesma falta, varia. Podem, enfim, ser já diferentes punições. A gravidade da falta é relativizada à intenção que moveu o espírito e as circunstâncias que se deu, neste último caso, ao seu livre-arbítrio. Portanto, a violação da lei divina que acarreta a punição, ela tem que ser relativizada à intenção que o indivíduo teve, que é consequente do seu livre-arbítrio, e o meio que ele vivia. Se era um meio criminógeno, enfim, um meio cheio de indivíduos marginais, e as circunstâncias como ocorreu. Temos que julgar a punição, pelo menos por esses dois fatores, esses dois pontos. Próximo.
Castigo. Ai, castigo. Natureza. Intensidade, duração. O castigo varia de acordo com as circunstâncias. Condição inamovível, preste atenção, é toda falta receber correspondente punição, e toda boa ação sua recompensa. Isso aí é como se fosse uma equação matemática, não falha. A mais B igual a C mais D, por exemplo, tá? Não falha, não falha. Então, a hipotenusa é igual à soma dos quadrados lá do triângulo, é Pitágoras, não falha. Não falha. Você fez o mal, a contrapartida é punição. Você fez o bem, a contrapartida é um estado de felicidade. Quem que não apresenta esse estado quando às vezes faz uma caridade para uma pessoa que está sofrendo e se rejubila em ter feito aquela caridade? É o bem. Então a gente só tem duas opções: ou caminhamos no mal e continuamos queixando da infelicidade do mundo. O mundo não presta, o mundo é isso, o mundo é aquilo. Botamos todas as nossas contradições e nosso sofrimento, nossa frustração no mundo. O mundo que é responsável, não vai resolver. Você tem que entrar dentro de você, fazer introspecção, refletir sobre aquilo, tirar um juízo de valor, aplicar esse juízo de valor e praticá-lo. Não tem outro jeito. Que jeito bonito que o Espiritismo nos diz. Bom, então o castigo vai igualmente de acordo com as circunstâncias. É uma condição inamovível e toda falta receber correspondente punição, e toda boa ação sua recompensa. A duração depende da recuperação espiritual do espírito. Inicia-se com arrependimento. A duração do castigo, ele vai durar até que o espírito comece a se arrepender. Quando ele assinala o arrependimento, ele dá uma parada e pode então recuperar a sua ação no bem e encurtar então a duração da punição. Também a duração da punição depende do tempo, o tempo dela, da capacidade do espírito se arrepender. Eu me arrependo, peço desculpa, errei, pronto, aí começa. Não me arrependo, sou orgulhoso, sou hipócrita, sou mentiroso, pá, vai continuar. Não há como, isso é como se fosse, eu disse, uma ciência exata, uma física, uma matemática. Próximo. Justiça divina. A justiça divina é uma infinita sabedoria. Eu coloquei aqui, é uma espécie de inteligência artificial cujos algoritmos vão ao infinito. Você conhece um pouquinho. Temos aí inteligência, que é essa inteligência parece que resolve muita coisa. Imagine a inteligência de Deus, com os algoritmos que Ele criou. É infinito. É infinito. Vocês têm que entender também esse dado. Então a gente diz aqui, a justiça divina julga com rigor atos do bem e do mal. Tá? Julgou o bem, julgou o mal. Uma ação, um mau pensamento são sempre registrados em seus mínimos e menores detalhes. Tudo é registrado. No mais perverso, a boa ação é indicativa do início do progresso espiritual. Quer dizer, aquele sujeito que está com mau caráter, perversidade, indivíduo que se rejubila com a dor do outro, os sádicos, enfim, esse aí, quando começa a praticar o bem, já inicia o seu processo de reparação. A inteligência artificial é de infinitos algoritmos para julgar todas as nossas ações infinitamente no bem e infinitamente no mal. Então a justiça divina, ela, como mecanismo regulatório, usa a inteligência artificial infinita, que nós chamamos no Espiritismo de elemento inteligente universal. Faltou isso aqui, mas não é o nome da aula, e tudo é registrado, tudo. Então, a partir disso aqui, do registro pela inteligência divina, vão ser estabelecidas as penas, as absolvições, a felicidade, a infelicidade, a tristeza, a alegria e tudo mais. Está claro, pessoal? Está claro? Está ouvindo bem agora? Tranquilo, ótimo. Próximo. Duração do castigo. Fulano não para de sofrer. Fulano está sempre sofrendo. Que desgraça, meu Deus.
A duração do castigo encontra-se na razão direta da imperfeição do espírito. Quer dizer, quanto mais imperfeito o espírito, mais ele vai sofrer e mais vai permanecer tempo vivendo esse sofrimento. O arrependimento encurta a duração. Arrependido, o espírito surge pela lei da compensação divina. Seus primeiros efeitos, o espírito terá sua expiação, a reparação e, por fim, a conquistará a felicidade. Então, quando o espírito estabelece o arrependimento, ele abre uma janela que vai dar a oportunidade de ele expiar aquilo que ele fez de mal, o que ele tem de mal, reparar o mal que ele fez aos outros, expiação, reparar o mal que ele fez aos outros e continuar a abertura para um progressivo caminho da felicidade. O arrependimento e o orgulho, que eu diria que evita às vezes o indivíduo sofrer, não quer reconhecer o que fez de errado, o orgulho, são como duas substâncias químicas no corpo humano. Arrependimento é a cura moral, tá certo? Cura moral, cura do espírito. Permanência no mal, doença moral, estadiamento da doença. Então nós temos, assim como a psiquiatria fala dos transtornos mentais, a clínica médica fala das doenças clínicas, cardíacas, neurológicas, etc. Assim também nós temos o quê? A doença moral. Vocês já ouviram falar em doença moral? Não, mas existe. E essa doença moral que nos leva ao sofrimento, mas quando nós nos tratamos dela, iniciando pelo arrependimento, pela prática do bem, nós vamos gradualmente afastando essa questão da sua própria doença. Bom, é claro e evidente as relações perfeição, x felicidade. Perfeição leva à felicidade, imperfeição ao sofrimento. Cabe aos espíritos solitariamente decidir. Quem decide? Porque nós somos autônomos e temos que decidir por nós próprios. Não existe condenação por tempo indeterminado. Quer dizer, condenou eternamente, isso não existe. Vai ficar no inferno eternamente. Isso é piada. Pessoal, isso é piada. Isso parece história de quadrinhos de aqueles gibis que eu lia quando era garoto. Isso é piada. Isso é piada. Não existe nada eterno, a não ser a criação de Deus e a própria expansão da inteligência divina. Tudo é mutável, tudo é cambiável. O tempo, às vezes, é um fator até de mudança. Bom, não existe condenação por tempo indeterminado. O tempo depende do livre-arbítrio do espírito, que o dirige para o bem em curto tempo, ou para o mal, dilata o tempo. Então, o que vai modificar nossa relação de sofrimento ou da conquista de uma paz interior é o nosso livre-arbítrio, que quando nós fomos criados como espíritos, lá atrás simples e ignorantes, como diz o nosso livro dos Espíritos, Deus colocou para nós uma inteligência dele, que é uma função do elemento inteligente universal, que é a inteligência de Deus, desdobrada de Deus. Então nos deu essa inteligência, e essa inteligência nos deu a condição de optar pelo bem ou pelo mal, é o livre-arbítrio. E nós temos que executar esse livre-arbítrio no bem e no mal. Sobre o livre-arbítrio ainda, eu queria citar uma passagem de Jesus, porque o livre-arbítrio é tão importante, pessoal, que ninguém pode investir contra o nosso livre-arbítrio. Ninguém diz, Paulo, eu vou decidir por você e você vai ter esse problema resolvido. Ele decidiu por mim? Não, ele decidiu uma coisa que eu tinha que decidir. Ele me deu cola, mas eu não respondi a questão. Então, como eu não respondi a questão, mais na frente eu vou ter que responder o que eu não respondi agora, pela cola dele. Mas o livre-arbítrio é tão importante que tem uma passagem de Jesus que é fabulosa. Dentro dos apóstolos haviam dois apóstolos que eram irmãos. Eu não me lembro bem qual eram dois irmãos. Não sei se era João e tem Mateus, tinha dois irmãos. Eram dois apóstolos, me esqueci, depois eu me lembro.
Não, Paulo é depois. Paulo nem viu Cristo. Paulo é depois do Cristo. Paulo morreu, Cristo morreu antes do Paulo. Bom, então, esses dois apóstolos, a mãe chegou e disse: mestre, para Jesus, coloca um filho meu à tua direita e um à tua esquerda, quando fores para o reino do céu. A mãe perguntou, pediu. E Jesus disse: por que me pedis isso? Não posso fazê-lo. Essa responsabilidade não me cabe. Então, Jesus mostrou que ele nem interviria também no livre-arbítrio. Ele não podia intervir. Não, porque se ele intervir no livre-arbítrio, ele dá cola, o indivíduo não cresce. É um erro. É um erro. Nós temos que sugerir para as pessoas melhorarem, mas a decisão final não é nossa, é dela. Então, nesse caso aqui, a duração do castigo e a punição, ela vai depender do nosso livre-arbítrio, em fazermos o bem cortando a duração ou fazermos o mal dilatando. Próximo. Olha, caso existisse a condenação por tempo determinado, vai ficar eternamente no inferno. O espírito continuaria sofrendo, mesmo após seu arrependimento. Aí a injustiça, o inconveniente de atingir o espírito, mesmo após o arrependimento, a injustiça não cabe na sabedoria divina. Então, se o indivíduo se arrependeu, ele encurtou ou abortou aquele tempo. Mas se nós dizemos que ele vai ficar eternamente, mesmo após ele se arrepender, ele continua sofrendo, o que não cabe na justiça divina. Então, a duração do castigo depende da imperfeição do espírito, o arrependimento encurta a duração, o árbitro do seu próprio destino é o espírito, não existe condenação por tempo indeterminado e tudo vai depender do livre-arbítrio. Está claro aí, pessoal? Não. Próximo. Duração do castigo e arrependimento. Subordina-se ao tempo em que o arrependimento não se manifesta. O camarada não quis assumir nada, então ele não se arrependeu. Ou seja, a evidente relação entre a duração do castigo e a falta de arrependimento. Por hipótese, espírito que jamais arrepender-se-ia, teria nesta didática sofrimento infinito. Explica-se assim muitas descrições do inferno relatadas por espíritos arrependidos, não arrependidos e ignorantes. Está faltando um ali. Me lê item 9, Marquinhos, está faltando um eu. Espíritos não arrependidos e ignorantes. Então o espírito fica naquela, Luciano estava falando que ela ali, a obra, o drama do suicídio. Drama? Drama da Ivone Pereira é drama do suicídio. Então ela conta lá que o indivíduo está no inferno, vive como no inferno, preso aos pensamentos dele. O inferno é isso que ele está lá. Ele suicidou-se e jogou-se debaixo de um... Ele dá até o exemplo, Ivone. Jogou-se debaixo de um trem. Então, ele vive assim, ele está aqui, o trem vai, passa e despedaça o corpo dele, na mente dele, espírito. Ele respira, o trem vai e volta, pega outra vez. De uma forma muito duradoura, ele está sendo atropelado a cada segundo, a cada minuto, por função do suicídio dele. Então, estamos entendendo também que o mundo dos espíritos é um reflexo dos nossos pensamentos no mundo espiritual. O que nós pensamos lá tem mais ação sobre o fluido espiritual que nós pensamos lá, porque aqui no mundo nosso pensamento não consegue entrar numa matéria tão densa quanto esse peso. Mas no mundo espiritual o fluido é menos denso, é mais rarefeito, o nosso pensamento entra e cria as chamadas criações fluídicas, ou imagens do espírito, no mundo espiritual, também chamada idioplastias. Bom, próximo. Duração do castigo, espíritos imperfeitos. Não se arrependendo, relatam a eternidade das penas, castigo que lhes parece eterno. Aí ficam naquela situação que parece que nada terá fim, porque ele não se arrependeu, aquilo está num contínuo. Castigo é condição de sofrimento moral, inerente à imperfeição, duração condicionada ao livre-arbítrio. Está certo, é? Está claro, é?
Deus não castiga ninguém, isso que é importante. Deus não castiga ninguém e nem perdoa. O arrependimento do espírito, que segue ao seu livre-arbítrio, determinar a duração da pena. Deus criou as leis divinas. Se você compatibiliza o seu comportamento a elas, se você segue, você vai ganhar felicidade. É a tua decisão. Se você as frustra, as violenta, vai ter o sofrimento e a infelicidade. É a tua decisão. Deus não está castigando. Ele deu as opções para você através do livre-arbítrio. Então, ele não vai punir o fulano, como está indo frequente no Velho Testamento, né? Era o Deus temente dos hebreus, dos antigos judeus, que era um Deus que punia, castigava. Em Jesus, esse Deus toma a característica de um ser compassivo, compreensivo, tolerante e indulgente e que perdoa. São duas épocas da cultura religiosa que vai acompanhando a própria evolução espiritual do homem. Uma época é mais renitente, é mais agressiva, e a outra época é mais tolerante, porque os espíritos, a partir do nascimento de Jesus, já estavam mais evoluídos. E finalmente, mais uma vez, repete-se a relação entre duração da pena e arrependimento. A imperfeição moral, que é a função do livre-arbítrio, e também da lei da causa e efeito. Quer dizer, muitos erros ou muitas coisas boas que nós geramos foram a causa, trazem o efeito para a vida presente. Isso dá, então, sofrimento e dá violentas leis divinas. Próximo. Deus não castiga, Deus não perdoa. O livre-arbítrio do Espírito que determina o castigo ou o perdão. Está claro assim? Próximo. Agora, há um tipo de espírito, até o Divaldo Franco fala, muito resistente aos apelos do bem e até a própria evolução natural da lei do progresso. Eles chamam também de recalcitrantes, que eles se resistem aos fatos, recalcitram. Bem, com esses espíritos, vamos ver. Espíritos resistentes ao aperfeiçoamento moral e à prática do bem. A lei do progresso, pela sua própria força inercial, atua sobre esses espíritos. Ponto. Vencida a inércia, vergam-se à força do bem, arrependem-se, não há espíritos em sofrimento eterno. Portanto, eles têm que ser, a força inicial vai empurrando, não queiram, eles vão ter que ser arrepender em determinado momento. A lei do progresso, espíritos resistentes vagam séculos e séculos em estado de contestação às leis divinas, vivem em revolta. No livro Dramas de Obsessão, Dr. Bezerra de Menezes, em psicografia, Chico Xavier, né? Já leram esse livro, Dramas de Obsessão? Não. Tá. Há uma narrativa de um indivíduo que toda a família cometiu suicídio. Era o pai, o filho, a filha, todos eles caminhavam para o suicídio. E ali foi verificado que essa tendência ao suicídio, ou esse ato de suicidar-se, já se repetia por diversas encarnações. O chefe da família era um contador. Então aconteceu que, revendo as curvas reencarnatórias, a linha do tempo reencarnatória, e descobriram que esse contador, na época da Inquisição, era um português inquisitor e que matou toda a família. Uma situação muito ruim, que eu não vou nem descrever. E eram judeus, esses espíritos, por isso que eles eram castigados pela Inquisição. Que se apropriava inclusive dos bens dele, da riqueza, matava o cara e ficava na posse dos bens, confiscava. Então, esses judeus, essa família, ela se vingava do contador de hoje, o inquisidor de ontem, através da telealimentação do suicídio. Então, os judeus vingadores, que é chamado,
eles permaneceram nesse estado por 400 anos. Então está ali. Espíritos resistentes, seu aperfeiçoamento moral à prática do bem, está no quadro aqui, ó. Pode ficar meses e séculos. No caso dos judeus vingadores, ficaram séculos. Até que a lei do progresso, de uma certa forma, leva ao arrependimento. O arrependimento abre esperança de um dia melhor e inicia o processo de reparação. Portanto, a lei do progresso venceu a resistência. Ao arrependimento segue-se a esperança, faz surgir a esperança e com ela as luzes de um futuro melhor. Então está aí narrado, mas esses casos de espíritos ficarem séculos nesse estado de vingança, nessa resistência ao bem, vivendo como se estivesse dormindo, acordado, ou no estado de auto-hipnose, é muito comum. É muito comum. Próximo. Inferioridade e perversidade dos espíritos, jamais abandonados. Por pior que seja o espírito, jamais Deus os abandona. Deus não faz isso. Por isso que Ele criou o anjo guardião. Deus nunca o abandona. Todos têm seu anjo guardião que respeita o livre-arbítrio do seu protegido. Jamais há qualquer coerção ou constrangimento. A atuação do anjo guardião depende do grau de conhecimento moral que o espírito alcança. O anjo guardião é uma espécie de conselheiro, que leva sugestões, conselho. Cabe ao indivíduo protegido por ele assimilar essas sugestões e praticá-las. Mas, às vezes, um anjo guardião trabalha, mas o indivíduo está fechado, como uma condição pétrea, não recebe, não sensibiliza de maneira nenhuma pelos ensinamentos, conselhos do anjo guardião. A atuação do anjo guardião depende do grau de conhecimento moral que o espírito alcança. Por fim, são dadas sugestões, simplesmente sensibiliza ou não ao espírito protegido. Sensibilizado positivamente, toma a decisão acertada. Rejubila-se o espírito guardião com o êxito do seu apadrinhado. Aí, quando ele recebe aquelas sugestões e pratica, é uma conquista e o próprio anjo guardião se rejubila também. Então, temos espíritos maus e perversos, o anjo guardião está sempre presente, não obstante a perversidade dele, jamais o abandona, e a misericórdia divina abre uma janela aqui, para que o anjo guardião possa continuar atuando sobre eles. Isso é importante também. Você vai ao presídio, o pior criminoso lá, um psicopata, homicida, né, matador em série, que a gente chama serial killer, ele está lá, matou 20, 21 pessoas, mas ele tem um anjo guardião dele. Deus sabe que um dia ele vai se arrepender, vai levar muitas encarnações, vai levar muitas encarnações, mas ele tem que seguir esse caminho do progresso espiritual. Próximo. Outro fato também é que esse mecanismo de sugestão para o indivíduo mau caráter, homicida, psicopata, tem uma janelinha que Deus faz ele refletir sobre as suas ações no mal. Como também no que é bem, pratica o bem, as ações no bem. Então, daí outro mecanismo de reabilitação para o espírito. A lei do progresso sensibiliza o livre-arbítrio. Obriga o espírito recalcitrante, quer dizer, resistente, a refletir sobre o mal praticado. Dando passo em direção ao bem, imediatamente sente o efeito das suas boas intenções. É o início do progresso espiritual. Justiça divina atua pela sabedoria. Cabe ao espírito compatibilizar-se a ela, a justiça. Então, tem a justiça divina, ela atua pela sabedoria, impulsiona a lei do progresso e sensibiliza o espírito para o bem. Quer dizer, nada está destruído, nada está extinto, tudo tem um final, um mundo futuro cheio de esperança e realizações. Próximo. Bom, beber uma aguinha. Esse capítulo aqui é um dos grandes capítulos ou itens que as pessoas criticam.
Meu filho morreu assassinado, por que ele morreu? Deus não existe, ele nunca fez mal a ninguém, era uma criança, tinha 13 anos, levou uma bala. Que Deus é esse que permite uma criança assim, tão inocente, ser morta? Não é assim a questão? Não é assim que fazem esse questionamento? Bem, olha, mais ou menos, né? Não é assim que faz o questionamento? Ali, não é assim? Morreu e Deus é injusto, eu não presto, não acredito em Deus. Bom, esse item responde a esse tipo de indagação e de crítica. Deus, ao criar a alma, sabe exatamente como o espírito exercerá o seu livre-arbítrio. Então ele sabe exatamente o que acontecerá com aquele espírito. É a presciência, né? É uma das qualidades da gente. O que vai acontecer com aquele espírito? Deixa não, entretanto, agir livremente. Deixa o espírito, atuando no bem e no mal, na ignorância e no saber, por meio da sua prática. O espírito, encarnação após encarnação, evolui e prospera, intelectual e moralmente. O livre-arbítrio é a condição individual indispensável, insubstituível para o progresso moral do espírito. Deus o sabe, mas libera o espírito para exercer o seu livre-arbítrio. Aí que está. Aí que está o detalhe que as pessoas criticam. Deus não interfere no livre-arbítrio, embora saiba o destino até daquele espírito. Porque aquele espírito tem que caminhar pelos seus próprios passos. Não pode botar ele na cadeirinha e empurrar. Cada um de nós, pela criação divina, temos o poder de exercer o nosso destino, construir o nosso futuro pelo livre-arbítrio. Como eu disse, aqui Jesus com aqueles dois filhos daquela senhora, os dois irmãos, ele não pôde também intervir no livre-arbítrio, colocando um à esquerda, um outro à direita, no reino do céu, como a mãe pediu. O livre-arbítrio é o item mais importante da nossa criação. Nós temos uma herança divina, uma inteligência divina em nós, que nos possibilita fazer as opções, basicamente na aula de hoje, entre o bem e o mal, mas na vida cotidiana, um trabalho ou outro, uma namorada, enfim. Mas aqui é moral o ensinamento. Então, nós temos que respeitar o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não se delega a ninguém. Porque se ele não exerce, delega o próximo, ele não exerceu, vai ficar devendo a justiça divina. Vocês estão entendendo? Então, você não exerce o poder de decisão a terceiro. Bem, Deus o sabe, mas libera o espírito para exercer o livre-arbítrio. O mérito ou demérito cabe unicamente ao espírito pelo exercício do seu livre-arbítrio. Agora, o amor de Deus é tão intenso, ele é tão intenso o amor de Deus, que ele, ao criar o espírito, cheio de amor, cria condições para que seu filho progrida. Ele cria e dá condições de ele crescer. O ponto mais interessante é que cada decisão tomada no bem pelo espírito, Deus, como um pai ou mãe amoroso, se alegram pela felicidade do seu filho. Enfim, o amor de Deus é a alegria do filho, aproximar-se das suas leis morais, da moral divina. Então, embora esse que é o grande drama da criação, Deus, nosso Pai, se alegra com as nossas boas, mas Ele tem emoção, tem isso. Eu não posso escrever porque ninguém respondeu bem isso. Isso é mais uma teorização minha, uma especulação. Mas Deus vai se alegrar sempre quando você faz o bem, quando você é feliz. Mas você foi feliz pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio trabalho, para a tomada da decisão, através do livre-arbítrio, a decisão correta. Não se esqueçam disso. Próximo. Caso contrário, se Deus interviesse no livre-arbítrio do espírito, o mérito apenas seria seu. Ilustrando, Deus daria cola ao espírito. Mas Deus não vai dar cola ao espírito. Você está aqui na sala de aula, está estudando português, gramática portuguesa, tá? Aí vai lá, faz as perguntas. Tem uns alunos que respondem e entregam a prova para o professor. Tem outros que colam do outro. Esses que colaram não sabem nada.
Se fosse para uma prova oral, como antigamente, tinha prova oral antigamente, sorteava o ponto numa caixinha lá, tinha um programa da matérias, itens que iam se dar, a gente botava a mão assim na caixinha, número 5, o que está lá? É esse assunto, esse tema. Aí era isso. Aí vai para uma prova oral, não passa, não sabe nada. Só perdeu tempo. Portanto, a presciência divina há o conhecimento da ação moral dos espíritos, mas também a não intervenção sobre o livre-arbítrio, que é uma construção do destino, do esforço próprio do indivíduo, que leva ao seu merecimento. Essa é a grande beleza da humanidade. A gente tem filhos e filhas. Como a gente se alegra que nossos filhos aprendam, estudam, passem em vestibular, passem nisso, passem naquilo. Que alegria o pai tem, guardadas as proporções, né? Que alegria Deus tem quando nós caminhamos no bem e podemos nos arrepender. Não é, Áureo? Áureo, é isso que eu falei? Hein? O próximo. Portanto, o amor de Deus é o júbilo quando o Espírito pratica o bem, através do seu livre-arbítrio. Amor de Deus é a alegria do filho, pelo sucesso que ele tem. O sucesso do filho se dá na prática de bem. Bom, agora vamos todo mundo ficar atento. É uma conclusão importante. Todo mundo sério, pessoal aí que está me vendo no vídeo, todo mundo sério, abre o olho assim, ó, tchuf, né? Vamos lá, eu ouvi também, tchuf. Não há graça, bênção, ritual religioso e sacrifícios que eximam o espírito da sua transgressão. Não adianta fazer um holocausto, entregar uns pombos como os judeus entregavam lá no templo, entregar uma ovelha. E também não há Jesus que entregar, Jesus sacrificou por nós. Também, desculpa, mas isso não funciona. A nossa transgressões tem que ser resolvida por nós próprios, já que Deus nos deu essa condição. E Deus não disse que o Jesus, pelo sangue dele, ia nos salvar. Isso é uma teoria absurda que fere a lei da causa e efeito. Porque se o sujeito fez o mal, ele vai receber o mal com efeito. Não é assim? Não é justiça divina? Como é que o sujeito fez o mal, entrega uma ovelha, querendo queimá-la, ou um pombo, enfim, faço qualquer coisa, um ritual, enfim, e aí eu vou eximir do meu mal, do meu erro? Não existe. Não existe. Não pense que vocês vão resolver as coisas, bota a mão no busto ali e tal, reza. Não, vai concentrar, vai receber alguma sugestão pela mentalização que pode surgir quando bota a mão no busto, mas vai ter que tomar a decisão sozinho, humilde, simples, de bom coração, amoroso, terno, doce, pacífico. Mateus 5, 23, 24. Portanto, se estás para apresentar a vossa oferenda ao altar, é os judeus, os hebreus judeus, então vos lembrardes que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, e de primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão. Vocês entenderam Jesus? Importante é a reconciliação e arrependimento, não é a oferenda. Mas ele também tinha que respeitar a cultura judaica. Ele não podia proibir, naquela época, as oferendas no templo. Ele sabia que não era o bom caminho, o melhor caminho, mas ele tinha que respeitar até o pessoal amadurecer. E hoje a melhor oferenda nossa qual é? É a prática da caridade. Essa é a grande oferta nossa. Então, aí tiramos também essa expectativa de milagres na nossa vida, para nos salvar. Salvação vem das nossas ações no bem e da prática da caridade. Fora da caridade não há salvação, é o que Jesus diz, é o que o Espiritismo diz. Próximo. Responsabilidade individual sobre as faltas. O espírito carrega apenas as suas faltas, não carrega dos outros. Responde pelo mal que fez, pelo bem que fez, e bem que não fez, e pelo mal que não combateu. Então ele carrega as suas próprias
não adianta transferir para os outros a culpa. Você já conhece pessoal, né? É um fenômeno da psicanálise muito clássico, né? Que eu estudei como psicanalista. É a projeção. Eu não fiz isso, foi você que fez isso. Não. Você que me levou naquela casa para eu sofrer aquele problema. Você é o responsável. Você que é culpado. Você é isso, você é vitimização. Vitimização não é discurso espírita. Discurso espírita é assumir, é responsabilização. Não adianta culpar o outro. Isso não vai melhorá-lo. Vai atrasar seu próprio progresso e, com isso, a própria felicidade. Não adianta. Não fique se iludindo com essas coisas. Portanto, o espírito tem as suas faltas, são de uma responsabilidade dele, a sua responsabilidade é dele próprio, a responsabilidade individual, está ele dentro disso, ele vai ter que responder por isso e não ao outro. Próximo. Esse também é um traço importante. Sobre a existência do inferno. Inferno. Um grande caldeirão com água fervente. Coloca o indivíduo lá, às vezes vai sendo asfixiado pelo calor. Vocês acham que Deus, que é todo bondade e sabedoria, teria criado para um filho que ele ama tanto o inferno? Que contradição a bondade de Deus. Como é que um pai comum não vai colocar o filho naquele caldeirão? Vai sofrer se o filho sofrer? Ou uma mãe? Então, o que é a criação do inferno? A criação de dogmas. Para o quê? Para botar você na culpa e você ir para o inferno, ameaçar você que você vai para o inferno e você dizer, não leva para o inferno. Paga essa aqui, me dá esse óvulo aqui, ó, para a igreja. Me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. É a contrapartida. Enfim. Então nós vemos isso. Vamos lá. A dogmática das religiões concebe o espírito como um sofrimento coletivo. Nele, o inferno como sofrimento coletivo. Nele, o culpado de uma única falta fica sujeito ao mesmo suplício eterno de quem cometeu milhares de faltas. Isto é, na justiça. Na vida espiritual futura, o justo não paga pelo pecador. O justo não paga pelo pecador na vida espiritual futura. Não é isso. Você paga pelo que você fez. E não pode se colocar até o inferno, né? Tem 100 caras no inferno, 90 fizeram um mal terrível e 10 só roubaram um pãozinho ali na padaria e equaliza o sofrimento dos que fizeram um grande mal ao que roubou o pãozinho. Isso é injustiça. Não existe isso. Não existe. Não existe. Não há sofrimentos comuns ou coletivos que equalizem os que cometeram faltas menores. Aquele é de grande gravidade. Não equaliza. Né? A justiça divina é individualizada. Atentem bem, cada espírito responde unicamente pelos seus próprios atos. As responsabilidades morais não se transferem. Responsabilidade moral é outro princípio da lei divina. O inferno, por fim, com sua tragicidade e dor, reflete o pensamento do espírito culpado. O pensamento do espírito atua sobre o fluido espiritual, igual à luz de um projetor de cinema, formam-se imagens e cenas. Esse pensamento é denominado ideoplastia. Ideon, pensamento, ideia, grego, plástico, forma do pensamento. Então, tem um capítulo, se não me engano, um capítulo 14 do livro A Gênese, que fala sobre as criações fluídicas. O ambiente espiritual, a matéria e energia do mundo espiritual é muito rarefeita. Um pensamento colocado sobre ela pode produzir uma imagem. Vocês entendem isso? Entendem? Eu penso num amigo meu. Aí quando eu penso, penso, a imagem dele surge, como se fosse numa tela de cinema. Vocês estão entendendo isso? Nosso lar é uma criação fluídica. É uma cidade fluídica. No dia que eles não quiserem mais, eles tiram todo aquele centro, desaparece. Então não há no mundo espiritual nada de materializado e definido por algum tempo ou tempo maior. Tudo é temporário
e caminha de acordo com a própria evolução e o caminho dos espíritos. Quando o indivíduo desencarna, com aquela consciência de culpa, vingança, ele vai para o mundo espiritual e ele projeta no fluido espiritual aqueles sentimentos e aqueles pensamentos dele. E se ele está em culpa, ele projeta o inferno. Se ele saiu de uma igreja e você vai para o inferno, ele acredita naquilo e realmente acredita naquela cultura infernal e projeta e cria o inferno para ele. Mas isso aí o que é? É uma projeção mental. Né? Isso que é bonito entender. É uma projeção mental. Vamos lá. O inferno, por fim, com sua tragicidade e dor, reflete o pensamento mental. O pensamento do espírito atua sobre o fluido espiritual, igual à luz de projetor de cinema, forma-se imagens e cenas. Esse pensamento é denominado ideoplastia. Próximo. Inferno, criação mental, espírito imperfeito, pensamento que é uma força, fluido espiritual, cenas e imagens. Próximo. Esse também é interessante. É para todos nós. Trata do problema da desencarnação. O que acontece conosco na desencarnação, quando morremos? Inferioridade de espíritos, momentos agônicos, morte e pós-morte. Espíritos encarnados materialistas sofrem 3 graves consequências em razão da sua ignorância material, espiritual. O cara não conhece nada do mundo espiritual, morre. Lentidão da separação da alma do corpo, ele fica preso ainda por cordões fluídicos, até que sejam rompidos. Mas como ele é materialista, ele joga energia naquela energia espiritual e mantém um cordão fluídico ativo, preso. É lentidão. Angústia que acompanha a morte, ele sofre pela morte. E perturbação pós-morte, dura meses. Depois de desencarnar, depois de romper o cordão fluídico, ele vai ficar perturbado. Agora, os espíritos com consciência pura, previamente identificados com a vida espiritual, apresentam, ao contrário, os que têm a vida espiritual, separação rápida, sem abalos, despertar pacífico e perturbação quase inexistente. Então, aqui temos o espírito com os fenômenos da morte. Aqui o espírito, aqui são os fatos que geram agonia, morte e pós-morte. O materialista, ele é positivo para a agonia, ele é positivo para a morte, ele é positivo para a pós-morte. O espiritualista é negativo para a agonia, é negativo para a morte e aqui é negativo também para o pós-morte. Próximo. Ô Marquinho, aqui também tem erro isso aqui, ó. 17, tá? Hein, Marquinho? Próximo. Espíritos, crenças de que não morreram. É muito comum os espíritos acreditar que não morreram. Naquele livro de André Luiz, Nosso Lar, ele, durante o período, fica lá no inferno, não sei onde que ele fica, o inferno dele, que eles chamam de, como é? Umbral. Certo, umbral não existe, umbral. Existe uma situação umbralina na consciência do cara. Não existe, ele não vai por ali. Ele vai para onde o pensamento dele leva. O espírito vai onde o pensamento dele leva. Bom, de toda forma, tem um caso lá que um outro cara não morreu e não acredita que morreu. O espírito. Né? É Nosso Lar isso também? Aí ele vai visitar a casa dele, senta na poltrona. Mulher, me traz um café. Ninguém responde a ele. Fulano, você é aqui. Fulano, me ajuda aqui, eu quero comer esse pão de queijo. Ninguém atende o cara. Mas, pô, o que vocês estão fazendo? Ele está morto e não sabe que está morto. É o caso desses espíritos aqui. Fenômeno frequente é a crença de estarem vivos. A ilusão pode prolongar-se por anos, durante os quais experimenta a necessidade de todos os tormentos e perplexidade da vida, tal qual se estivesse encarnado. E ainda sofrem pelos problemas que eles têm. Né? Então, o espírito materialista, crença que não morreram, sente-se vivos, são sujeitos às paixões, frustrações do mundo material e tudo mais. É um inferno a vida deles. Esse é. Próximo.
Agora, é um outro ponto que eu tenho que pedir a vocês, eu sei que a aula está avançando, né? Temos já mais 1 hora e pouco. Mas esse item 19, talvez é a síntese do nosso trabalho. É o que nos espera na vida futura. E o que nos espera nas outras encarnações, está certo? Todo mundo quer saber na vida futura, quando desencarnar. Daqui a 40 anos ninguém está aqui mais. Vamos estar lá em cima. 30. Onde é que vamos ficar? 40, 50. O que vai acontecer? Quando a gente vai viajar, a gente não faz a nossa mala, coloca os pertences lá, tal, carrega a mala, pega o avião, viaja, vai para outro lugar. A gente levou os pertences para aquele lugar que a gente vai. Mas quais são os nossos pertences? São as nossas ações no bem, ou nossas ações no mal, depende. Então isso vai falar sobre a repercussão dos nossos atos quando encarnados, sobre o que? A nossa vida futura. Vida espiritual futura. Efeito das más ações nas encarnações. Exemplo. Situações trágicas na vida espiritual futura. Atormentam o espírito imperfeito. O que acontece com esse espírito? Trevas espessas, isolamento absoluto no meio do espaço. Ele está no mundo, a André Luiz diz lá, o umbral está escuro, o sol não passa, aquela criação fluídica lá, né? Tal do umbral, né, dele, né? Então está tudo espesso, não tem luz, são os pensamentos de alta densidade do espírito trevoso. Tormentos vividos pela ignorância, de onde não se encontram e por que ali estão. Então ele não sabe o que está acontecendo com eles sofrem também, não sabe por que estão ali. 3. Os mais culpados, torturas indescritíveis, que se agravam quando não vem um fim. Ficam no sofrimento e aquele sofrimento para eles tem o caráter da eternidade, não tem fim. Muitos são privados da visão. 5. O orgulhoso vê-se relegado às últimas posições. O orgulhoso, ele vai ser tratado pelo gari que ele humilhou. Aí que é justiça divina. Ou pela mulher que ele agrediu, que ele se achava importante. Lá, a importância está em função do bem feito. O hipócrita fica nu seus pensamentos. Todos podem lê-los, não pode como esconder ou dissimular. Então ele está ali, e aqueles pensamentos, a tal da... Por exemplo, politicamente correto. Politicamente correto é uma conduta que não segue a moral, mas siga os interesses de poder. Estão me acompanhando? Não. Politicamente correto não segue a moral, segue os interesses da moral do poder, maquiavelismo, etc. Aí quando ele está lá, ele fez tanta mentira que todo mundo sabe o que ele está pensando e fica perdido, porque ele mentiu tanto, né? Foi tão hipócrita. Né? Sensual, todas as tentações e desejos. 7. Não pode satisfazê-los, fica na angústia da frustração. 8. Avarento, dilapidação do seu ouro, da sua riqueza, observa tudo na porta. Aí ele fica aqui, aquele velho avarento fica aqui, está cheio de tijolinhos ali de ouro, barras de ouro. Aí você tira uma barra, tira outra, ele fica vendo aquilo e não pode evitar que tirem a barra dele. Olha que sofrimento. Isso acontece. Egoísta. 9. Abandono total, ninguém lhe chega para socorrer. Ele fica isolado, todo mundo. Me ajuda, ninguém vai ajudar, nem egoísta. Então há uma reversão, nesse caso interessante, das atitudes que o sujeito fez no mal. Essa reversão se dá para ele no mundo futuro, na vida espiritual futura, como contrapartida de todos esses males que ele fez. Então, se ele for egoísta, vai ficar sozinho. Se ele for hipócrita, o pensamento dele vai ser desnudado. Enfim, no mundo espiritual, o justo paga pelo justo, o pecador pelo pecador, não o justo pelo pecador. Mais uma vez, é uma lei precisa, a lei do mundo espiritual. Isso nos anima, né? Para a vida futura. Próximo. Bom, esses espíritos vivem assim imersos na ilusão dos seus pensamentos, que atuam sobre os fluidos do mundo espiritual e criam ambientes e cenários dramáticos para eles da mesma realidade quando viviam na carne. Então, na vida corpórea, ele era orgulhoso, hipócrita, egoísta, sensual, etc. Tem um erro aqui também, nessa aqui, Marquinhos,
para depois corrigir, tá? E tudo isso acarreta para ele grande sofrimento. Próximo. Essa é a página, é o item 19, tá, Marquinhos? Finalzinho, para rever. 20, atenuação do sofrimento na vida espiritual futura. A gente pode atenuar o sofrimento na vida espiritual e na vida futura. Podemos sim. O único meio está na vida terrestre. Eu vou morrer e vou para o lado, ao lado de Jesus. Eu vou morrer e vou viver uma vida de eterna felicidade junto do paraíso do Pai. Eu vou morrer e as condições que depois que eu morrer vão ser muito melhores que aqui na Terra. Ilusão, ignorância, superstição, crendice, misticismo, dogmática. Você vai encontrar, quando morrer, o que você fez aqui na Terra. Você quer melhorar a vida futura? Começa aqui na encarnação. A encarnação nos dá essa condição. O único meio está na vida terrestre, a encarnação. Quando então podem reparar o mal cometido após a morte. Quanto mais se demoram a desvencilhar-se, se desvencilhar de seus efeitos, mais penosas são as consequências e mais rigorosa é a reparação. Então, na reencarnação, é a oportunidade de reparar o mal cometido aqui. E com isso um progresso intelectual e moral que vai crescendo. Bendita seja a reencarnação, a lei da reencarnação. Próximo. Espírito, vida interna, vida espiritual futura. Vive a vida que ele construiu com seus atos e comportamento quando encarnado. Isso que é o espírito. A solução para o sofrimento está na nova encarnação, onde espiará e reparará o seu mal por novas provas que lhe são oferecidas. Vida espiritual futura é construída pela ação do espírito quando encarnado. A encarnação vai dar oportunidade de ele superar a imperfeição e melhorar a vida futura. Coloca aí 21, Marquinhos. Item 21. Próximo. Bom, a gente já viu isso, mas estou repetindo. As penas, os sofrimentos, elas dependem do passo inicial para nós começarmos. Passo não para entrar numa nova casa, que é o A, E. Sem arrependimento não há início de qualquer progresso espiritual. Enquanto não surge o arrependimento, não há como desaparecer o sofrimento. O livre-arbítrio do espírito é que construirá a sua vida espiritual futura, bem como repercutirá sobre as futuras encarnações. Ou seja, enquanto não há arrependimento, e como subsequentemente a decisão pelo livre-arbítrio, não há possibilidade de sair do sofrimento. Misericórdia divina não é perdão das faltas cometidas e graça. Misericórdia divina são as infinitas oportunidades de acordo com a infinita sabedoria de Deus oferecidas em cada encarnação. Mas, pô, misericórdia, perdão, socorro, socorro, não é Deus? Tudo bem, a gente vai ser assistido, todo mundo é assistido, até o psicopata criminoso é assistido. Mas o conceito de misericórdia não é esse da salvação, da graça, da bênção, do milagre, da revolução espiritual do dia para a noite. Misericórdia divina é a Deus ser tão indulgente ao infinito que Ele vai dando oportunidades, encarnação após a reencarnação, para que o espírito progrida. Misericórdia divina é a intensidade infinita da indulgência de Deus que permite as encarnações para, em determinada época ou tempo, o espírito se redimir. Mas o professor está colocando tudo na gente. Falei, é tudo na gente mesmo, responsabilidade. Mas o padre, não, isso aí o padre quer falar, ele fala. Mas você acha que o padre vai resolver? Não vai. Pedir a prece, até a prece pode resolver alguma coisa, mas você tem que resolver por você próprio. Então a misericórdia divina existe? Existe, mas não assim. Piedade, socorro, compadecência, misericórdia. É duro? Não é duro, é pela razão. A razão não sujeita a interesse, ela sujeita o pensamento lógico.
Ela não quer nem agradar nem desagradar. É um ato filosófico racional. É igual a ciência, que não vê nada. Ela vê só o objeto da pesquisa. Parece duro, mas é realista, né? Deus não perdoa, nem dá graças, dá oportunidade de arrependimento, expiação e reparação. Deixa sempre uma porta aberta. Então as penas estão subordinadas à duração delas, arrependimento, expiação e reparação. São as oportunidades reencarnatórias que Deus nos oferece. Próximo. Vamos voltar ainda mais ou menos com a subordinação das penas ao arrependimento. Estou batendo isso diversas vezes, porque se vocês saírem com esses conceitos e começarem a entender bem o destino de vocês futuro, como eu posso entender o meu destino futuro, então vocês já vão ficar mais consolidados na sua fé em Deus, que é na justiça divina e na prática do bem. É esse que é o problema, essa que é a intenção. Subordinação. Ficam na dependência do livre-arbítrio, do espírito. As penas, ao mesmo tempo, são espécies de castigo e remédio que se destinam a curar as feridas do mal. A sofrimento, a dor, não é um castigo, é um ensino pedagógico. Quem fez pedagogia sabe. É uma pedagogia que trata o indivíduo para ele se aproximar das leis divinas que ele estava afastado no mal. E a forma dele se voltar é, às vezes, dar um espetão aqui na perna dele, nas costas, para que ele siga aquele caminho. A expiação e as provas são meios de remissão e caminho do mal e caminho para o bem do homem, do espírito, dado por Deus. Não fique reclamando, ai, castigou, estou passando tudo isso. Bom, mas tudo isso é pedagogia de Deus. Então não se vitimizem também. Não dá, o espiritismo não gosta disso. São como doentes no hospital, que sofrem da doença por sua própria culpa. Tipo grandes fumantes, que ao fim da vida fazem enfisema pulmonar, morrem por insuficiência respiratória. Então, você quer ficar curado? Então, produz o bem. Você quer ficar doente? Fica aí no seu enfisema. Moral. A cura se assenta na tríade de reabilitação: arrependimento, expiação e reparação. Portanto, esses mecanismos são meio de reabilitação, não são meio de castigo. Vou repetir: arrependimento, expiação, reparação são meios de reabilitar o espírito, e não de culpa, e nem de castigo. Bom, se ele não assimila e atua como a tríade propõe, eles prolongam o sofrimento com a doença que eu chamei pulmonar. É reabilitação. Próximo. Aí tem as penas, a tríade: penas de duração temporária, expia, repara e arrepende. É a tríade da reabilitação das faltas. Próximo. É o último. Esse 24, o penúltimo, deu muito trabalho, sabe? Deixa eu beber um pouquinho de água. Deu muito trabalho. Vocês estão gostando da aula? Estão entendendo bem? Bem, outro questionamento que nós vamos fazer é porque não nos criou perfeitos e nos sujeitou a uma imperfeição que gradualmente vai sendo transformada em perfeição, já que Jesus diz lá: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu, está lá no nosso Evangelho. Mas por que Ele não criou nós perfeitos e, ao contrário, nos sujeitou a todo esse drama da existência, todos os sofrimentos, frustrações, perdas e infelicidades? Por quê? Por quê? Vamos ver por quê?
Aí, pessoal de casa, por quê? Isso que é o Espiritismo, pessoal. É isso que é o verdadeiro Espiritismo. Esse livro, essa aula está baseada no livro O Céu e o Inferno, do professor Kardec, da edição da FEAL, Federação Espírita, André Luiz, que é o único que está correto. Os outros foram corrompidos depois que Allan Kardec morreu e foram alterados. O único que responde à ideia fiel do professor Kardec é essa edição, O Céu e o Inferno, da FEAL, Federação Espírita. André Luiz, um dos autores é o Paulo Henrique. Perfectibilidade. Por quê? Muitos questionam por que razão Deus não criou os espíritos perfeitos, e sim simples e ignorantes, como a filosofia relata. A nossa filosofia, eu não sei o número da pergunta, é 30 e pouco, o que são os espíritos? Aí o espírito da codificação responde, como foram criados os espíritos? Aí responde, simples e ignorantes. Já estudaram isso? Estudou, né? Por que ele criou a gente simples e ignorante? A cada passo dado pelo Espírito, ele adquire conhecimentos e moralidade. Deus quer o júbilo da sua criação, que se movimenta para infinita harmonia e perfeição. Seu destino final é planificação da vivência e amor. Enfim, Deus quer que nós, como uma flor, cuja semente foi colocada na terra, ela vai aos poucos se desabrochando, dando uma cor ao meio ambiente, uma tonalidade cromática, e vai perfumando. Quer dizer, uma oferenda da natureza, da beleza, da harmonia, enfim, da estesia, do amor que também está nisso. Então, nessa analogia para a flor, somos nós mesmos. Nós vamos ter que crescer, criar, ficarmos cada vez mais belos moralmente, mais coloridos em nossos sentimentos do bem e no perfume final da prática da caridade. É isso. Ele quer que a gente se rejubile com a nossa própria criação, e ele se rejubila que nós chegamos a esse ponto. Ele não interfere, mas ele espera. E tem a certeza, ele não espera. Agora, se o espírito fosse criado perfeito, quer dizer, não passando por esse processo de embelezamento moral, nada disso aconteceria. O próprio início da criação seria o seu fim. Não está perfeito? Então ele já foi criado perfeito. O início é igual ao fim. Já que o movimento de amor que acompanha cada etapa do progresso espiritual e da criação sintetizaria início e fim. Então ele ficaria no início e fim. Um livro de uma única página. Deus é o Pai que quer que se rejubilar com cada sentimento ou ato de felicidade com os seus filhos e com a sua criação de forma geral. É emocionante isso, essa relação com Deus. Nós não temos um Deus punitivo, nós não temos um Deus que temos temor dele, nós não temos um Deus que nos castiga, nós não temos um Deus que nos pedem oferendas, rituais, liturgia, cultos exteriores, paramentação, incenso. Nós temos um Deus que nos espera pacientemente, que cada dia nós possamos dar um passo para o nosso progresso espiritual e nos embelezarmos cada dia de uma forma, a nossa moral, de forma mais estética e mais acendrada. Próximo. Assim se explica a criação dos espíritos simples e ignorantes. Simples porque não tem nenhuma experiência, ignorantes porque nada conhece. É simples que nunca viveu nada. Ignorante porque também nunca aprendeu nada. A criação, espíritos imperfeitos, simples e ignorantes, conquista. É dada pela oportunização para passar por experiências reencarnatórias e adquirir conhecimento. É aí que vem a oportunização da evolução espiritual. Próximo. Justiça divina, igualdade absoluta. Deus não pretere ninguém e nem privilegia ninguém. Todos são iguais perante a sua lei. Preste atenção. Não existe isso. Todos são iguais perante a sua lei.
Bom, todos os espíritos têm o mesmo ponto de partida, nenhum em sua formação é mais bem dotado que o outro. Todos começam da mesma forma. A linha de saída é essa aqui. Na sociedade nós temos uma linha de saída para os mais pobres, às vezes os negros, uma linha aqui na frente, para os que estudaram, tiveram um curso melhor, o Santo Agostinho, por exemplo. Então, quando dá a partida, esses aqui já estão muito mais na frente. E os pobrezinhos, às vezes, os negros estão lá atrás, não conseguem vencer, porque não deram a eles as condições que estão aqui. Isso é um problema do homem, não de Deus. O professor, né, sabe bem disso, né? Bom, cada um cresce no caminho da perfeição e do progresso espiritual por sua livre vontade e seu livre-arbítrio. Os que mais progridem são os que mais trabalham. Os que ficaram atrás são ociosos e covardes. Então, todo mundo saindo daqui, tem uns que estão lá na frente, e tem uns que estão aqui, não fizeram nada. São ociosos e se acovardam, têm medo de tomar decisão e seguir um destino. Deus fez a felicidade o prêmio do trabalho, e não do favor. Não há favores a merecimento. A felicidade é o prêmio do trabalho, sim. E não existem protegidos que por uma ação transcendente recebam graças, bênçãos, que sem mérito alguns levem à felicidade. Bom, a igualdade absoluta, mais uma lei da justiça divina, absoluta na criação. Próximo. Estamos acabando, né? Que pena, né? Que pena, né? Tal a lei da justiça divina, a cada um segundo suas obras no céu como na terra. Ah, meu Deus! A cada um as suas obras, assim no céu como na terra. Não vou para o céu, vou colher as minhas obras. Aqui na terra estou colhendo também o que eu faço. Mas mais importante é a vida futura. Aí Jesus diz sobre isso, em Lucas 6,4.3. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, visto que a árvore se conhece pelos seus próprios frutos. É a pragmática de Jesus, pragmatismo. Bons frutos tem como base causal a bondade de quem produziu os bons frutos. Maus frutos, o que é mal em si. Então, estamos terminando, é uma pena. Hoje cada um de vocês tem uma beca. Sabe o que é beca? Beca, B-A-C-A. É uma roupa de formatura. Vai ver aquela roupa de formatura preta, tal, negro, que o cara gosta, né? Cada um de vocês recebeu uma beca e um diploma. Vocês estão vindo aqui na mesa do diretor da escola. O diretor está dizendo: Lucinha, já está de beca, aqui o seu diploma de hoje, da autonomia espiritual. Minha querida, está aqui a sua beca e o seu diploma. Está aqui. Amém. Todos vocês estão com a beca, você, Áureo, o seu diploma e a sua beca. É isso aí que eu falei. Depois traduz. O seu diploma e a sua beca. Isso, está certo. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal que está aí na tela, podem chegar aqui. Diploma para vocês, aqui, tem até um e-mail aqui de dizer que é o diploma aqui. Ó. Diploma e apostila de hoje. O diploma para vocês e a beca. Vamos fazer uma encenação aqui. Vem cá, Lucinha. O pessoal do... Não, agora não dá. Pessoal, Lucinha está com a beca dela e com o diploma. Preste o seu juramento. Eu prometo exercitar tudo isso que eu aprendi, né, em nome do bem, de servir ao próximo. Amém. Obrigado, amor. Bem, pessoal, era isso. Eu agradeço a todos. Espero ter sido útil.
Desejo um bom sábado. Estaremos aí no próximo final de novembro. Eu, pessoalmente, Paulo Rezinski, quero agradecer aos bons espíritos que me acompanham e me dão sempre intuição para redigir esse trabalho, como também me apoiam aqui no meu discurso oral na minha aula. Agradeço a Deus Todo-Poderoso, agradeço a Jesus, agradeço meu guia principal Erasto, agradeço a todos, e em nome de Jesus e pela graça de Deus, encerramos a nossa aula. Amém.